motoristas de aplicativos como Uber e 99 estão agora fazendo o seguinte: você entra no Uber ou 99, não vou ligar o ar-condicionado. Se quiser que eu ligue o ar-condicionado, vai ter que pagar uma taxa extra. Então, como é que é? Agora, como tudo que está ruim pode piorar, você pode ser obrigado a pagar, Ricamelo, a taxa do ar-condicionado. A taxa do ar-condicionado. Então, aplicativos como o Uber 99 que se recusarem a ligar o ar-condicionado no Rio de Janeiro, onde faz pouco calor, né? Devem ser encaminhados para a delegacia. Ih, que isso? Aí também não dá. Pois eu que estou bravo. E vão responder por crime contra o consumidor. Em entrevista ao portal G1, o secretário estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, que é o Gutenberg Fonseca, confirmou que esse deverá ser o procedimento. Abre aspas. O passageiro tem ao lado dele o agente público. Não entendi. O agente público vai estar viajando no carro com essa acompanhada. Não estou entendendo. E ao lado dele, qualquer agente público que ele abordar e relatar que o motorista se recusou a ligar o ar-condicionado, imediatamente esse motorista está cometendo um crime contra o consumidor e será conduzido para a delegacia. O secretário já virou legislador também, já está criando crime contra o consumidor, já está determinando que o agente público ande no Uber junto com ele, com o passageiro. O governo do Rio de Janeiro publicou a determinação no Diário Oficial. Além disso, enquanto não houver a adaptação de veículos sem ar-condicionado, enquanto não houver adaptação, os veículos que não tiverem ar-condicionado estão proibidos de aceitar passageiro. Desculpe. Eu gosto muito de um centroavante chamado Dadá Maravilha, que jogou em vários clubes brasileiros, e foi um grande artilheiro, jogou na Copa de 70, inclusive, a pedido dos militares, é verdade, mas jogou. Ele dizia, Wilson Pedroso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeiro, crimes contra o consumidor, crimes que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, são todos infrações de menor potencial ofensivo. Então, já não cabe prisão em flagrante. Segundo, pode caracterizar uma prática abusiva, mas não está definido no rol dos crimes contra o consumidor esse tipo de questão. Ele pode ser, inclusive, multado. A Uber, inclusive, pode ser multada. A 99 empresa pode ser multada por uma cobrança abusiva, mas não chega a caracterizar crime. Então, é o tipo da determinação que, a meu ver, corre o risco de não pegar. Porque a polícia vai sair da rua, largar lá no Rio, que a criminalidade tá fácil, tá legal a coisa lá, né? Tá bem. Vai largar para pegar o cara do Uber e levar até a delegacia. A autoridade policial, então, vai parar tudo o que está fazendo para lavrar um auto de prisão em flagrante que não cabe, porque é infração de menor potencial ofensivo. Então, é preciso que a gente trate o direito da maneira que o direito tem que ser tratado. Ou seja, ele é secretário de Defesa do Consumidor, o PROCON do Rio de Janeiro é muito bom. Eu presidi o PROCON de São Paulo, o PROCON do Rio é excelente. Aciona o PROCON do Rio de Janeiro para entrar em contato com as operadoras, administradoras ali do Uber, da 99. Isso resolve num termo de ajustamento de conduta. Então, esse tipo de medida, a meu ver, é uma medida exacerbada. Mas eu queria ouvir o professor Acácio Miranda. Professor, dizem que a gente é bravo, querem meter o Uber na cadeia porque ele não está... Capês, esse tipo de medida que acaba desmoralizando, infelizmente, as nossas autoridades. Você bem disse, se há alguma ilicitude, se há o desrespeito a alguma norma prevista no Código de Defesa do Consumidor, o mais natural e a primeira medida a ser adotada é que o PROCON do Rio de Janeiro, que a Secretaria Especial de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro contate o Uber, entenda quais são as razões e os fundamentos para a adoção dessa medida e, se esses fundamentos forem equivocados, que a direção do Uber seja informada e, eventualmente, em sendo desrespeitada essa informação, sejam impostas multas à empresa
Uber que está transmitindo essas informações aos seus motoristas. Seria um absurdo se todos os motoristas fossem conduzidos à delegacia. Eu aposto, eu faço uma aposta aqui com quem nos acompanha, que abra o capítulo dos crimes do Código de Defesa do Consumidor e ache lá um crime que seja condizente, que seja compatível com a postura deste motorista que não liga o ar-condicionado. Infelizmente, e vale essa ponderação, o Rio de Janeiro, que quase não tem problemas, a polícia do Rio de Janeiro, que quase não tem desafios, deve se submeter a uma situação como essa. Tudo bem, nem forçando a interpretação, você consegue achar um crime do consumo. Você acha, no artigo 39, você vai achar práticas abusivas. Mas crime você não vai encontrar. Agora, Ricamelo, pega o PROCON do Rio, que eu repito, trabalhamos lá, um excelente PROCON. Notifica as duas empresas, Uber 99, chama a falar o seguinte: os teus motoristas de aplicativo estão com a sua bandeira exigindo uma taxa que é uma taxa ilegal e abusiva. Nós vamos aplicar uma multa a vocês. Então, o desafio é o seguinte: vocês vão assinar um termo conosco, termo de cooperação, e o motorista que assim fizer, se houver a denúncia, vocês vão descredenciá-lo. Se vocês não fizerem isso, vocês serão multados. Dá muito mais resultado do que usar o direito penal de maneira indevida. Professor Capês, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. A gente já tem tem vários processos acontecendo. Você sabe, às vezes tem um problema, vai no Pequenas Causas, demora um tempão, tem que arranjar um advogado, é uma confusão. Que raio que você vai fazer isso por causa de um ar-condicionado? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses dias isso aconteceu comigo. Eu cheguei lá em São Paulo, tava um calor horroroso, que agora com o El Ninho e tudo mais. Gente, o calor tá forte. Eu peguei lá o Uber X, né? E aí o cara falou assim, não, olha só, aqui não tá dizendo que eu tenho que ligar o ar-condicionado, você tem que me pagar um valor a mais. Sinceramente, eu ia falar o quê pro cara? Eu tava lá no aeroporto, às vezes você sabe, você que às vezes pega Uber, às vezes, hoje em dia demora 10, 15 minutos, meia hora. Eu falei, claro que eu vou ficar aqui. Aí eu falei assim, olha, não tô muito confortável com fazer isso, porque não tá dizendo que tem uma regra de fato que eu tenho que pagar. Mas eu falei para ele que eu pagaria para ele ao final da corrida, né? Que eu ia dar R$5 para ele. E eu, claro, cumpri com o meu acordo, paguei os R$5 e fiz uma reclamação formal ao Uber porque eu me senti, de fato, extorquido. Tudo bem, gente, o valor pode ser pequeno, R$5, mas pensa que esse motorista pode estar fazendo isso com todas as pessoas que estavam entrando dentro do carro dele. Então, vamos lá. Eu acho interessante, óbvio, a lei aqui, a ideia aqui é desmedida da prefeitura, não faz nenhum sentido, não é a quem compete escrever esse tipo de norma, esse tipo de lei, né, e nem esse tipo de punição a essa norma que a prefeitura está tentando colocar. Mas a discussão é muito boa, de fato. E aí eu fui entender, naquela época, e agora vejo novamente, a Uber... O motorista ele é obrigado a ligar o ar-condicionado sem ter que cobrar nada. Isso está nas normas de conduta de quem utiliza o aplicativo ali como motorista. Então, de fato, é muito mais fácil para o poder público aqui, para o governo, ir à empresa, só são duas, não são milhares de motoristas, e falar, olha, cara, se isso aqui acontecer e alguém fez a denúncia, você tem que cortar esse cara na hora. Me mostra que está cortando na hora, certo? Óbvio, faz alguma regra ou alguma maneira para ajudar esse passageiro, já naquele momento da corrida dele, tive que pagar o motorista, devolve pro passageiro. A Uber, nesse caso, me devolveu meu dinheiro, tá? Quando eu reclamei, eles devolveram o meu dinheiro, mas eu tive que ir atrás desse meu direito. Mas a Uber deveria, ou a 99, ou as empresas de aplicativos deveriam deixar isso de uma maneira mais clara, e é isso mesmo. Corta esses motoristas que estão extorquindo o consumidor, estão extorquindo a pessoa na hora que tá um puta no calor, é óbvio, eu pago o que for para ter um ar-condicionado. Mas é mais fácil controlar as empresas do que controlar milhares de motoristas de aplicativo. Agora são 14 horas e 57 minutos e a sua indignação, quando você expressou por meio de uma onomatopeia, me lembra uma peça que chama Happy Hour, do Juca de Oliveira, fantástico. Pena que faz tempo isso aqui. Ele dizia a importância do palavrão. Ou seja, como é que você vai dizer que a Via Láctea é muito grande? A Via Láctea é grande, você vai usar um palavrão, necessariamente. Então, muitas vezes, são insubstituíveis. E é o que você falou. Nesse caso, é um advérbio de intensidade. É um advérbio de intensidade. Exatamente. Ela é grande
demais. Mas, meu querido Wilson Pedroso, eu tive a honra de ser seu colega, fomos secretários juntos, fui secretário do Consumidor em São Paulo. Foi o melhor presidente do Procon que esse estado já teve. Humildemente, eu sou obrigado a concordar. Mas naquela época... Muito bem pela sua humildade. Naquela época, nós implantamos... Você está dentro do Uber. E você pode fazer isso no Rio de Janeiro também, em qualquer estado. Você pega o teu aparelho celular. Tá? Então, você está lá. Procon RJ, Rio de Janeiro. Procon SP, por exemplo. E faz ali na hora. Estou nesse momento no Uber tal, fiz essa corrida, está exigindo que se coloque tal. Você faz a reclamação naquele momento. Aí vai chamar ele, vai ser descredenciado. São maneiras mais práticas. A gente precisa ser prático, né? Nós temos alguma coisa, a gente tem que aprender com os saxônicos. Eles são pragmáticos, eles são práticos, eles são empíricos. Eles buscam soluções que sejam mais fáceis de serem adotadas. Meu querido Wilson Pedroso, que é bom pra danar. Eu vou trazer um pouco o meu... Eu vou trazer um pouco o meu lado esquerdo agora, Pepe. Pepe ia chamar de Pepe. Capês. Primeiro, eu acho que foi o que o Cássio falou. Falta diálogo. Antes de qualquer resolução, antes de qualquer implementar qualquer punição, tem que chamar o Uber para entender o que está acontecendo. Porque a gente não pode esquecer também que nós temos ali motoristas do Uber que estão ou tentando levar sustento para sua casa, passam muitas vezes mais de 12 horas, 14 horas, 15 horas dirigindo todos os dias para tentar levar algum alento à sua família ou complementar a renda. Então a gente não pode esquecer dessas pessoas que estão lá no dia a dia. Mas eu quero fazer um registro, já que estamos falando do ar-condicionado. O Uber mudou muito. Quando eles vieram para as capitais ou vieram para as cidades, você entrava, eram carros novos, eram motoristas bem educados, você recebia uma água, você recebia uma bala, o carro era cheiroso. Hoje mudou completamente. E as pessoas deixaram muitas vezes de utilizar o seu carro e utilizar o táxi. Você pega o mais barato também. Não, né? mas você é assim, ó. Não, é isso. Se atravessar o Mar Morto com sorrisal, chega do mesmo jeito. Não, mas é isso que eu quero falar. E como era mais barato, e o serviço era de qualidade muito superior do que é hoje, as pessoas deixaram o carro em casa, pararam de usar o táxi, começaram a usar o Uber. E hoje a realidade é totalmente diferente. Os carros são velhos. Muitas vezes vem cheirando a cigarro, não tem mais bala, não tem mais água, não tem mais atenção do motorista. Algo está acontecendo. Por isso é importante o diálogo com a Uber para entender por que mudou a qualidade e por que os motoristas hoje têm que cobrar pelo ar-condicionado, coisa que você antigamente entrava no carro e era a primeira coisa que ele perguntava: quer que eu feche os vidros e ligue o ar-condicionado? Era assim o serviço do Uber e mudou muito. Cristiano, você sente falta da balinha também? Não, eu não sinto falta da balinha. Ele tá carente, né? Tá carente. É que vocês não têm filho de 10 anos. Meu filho entra no carro procurando a balinha. Isso é verdade. Novamente. Vai lá no boteco, tem um baleiro que se gira, pega umas balinhas e dá pro menino. Você quer botar na conta do Uber a balinha do teu filho? Por favor, Cristiano. Olha, gente, eu quero fazer uma observaçãozinha rápida. Eu ouvindo aqui os amigos na mesa, fiquei pensando... O Brasil é um país engraçado, né? Você vê que o sujeito lá no Rio de Janeiro, ele quer botar na cadeia o coitado do trabalhador, do motorista de Uber. E a gente discute no Brasil, como foi pauta agora no final do ano, por exemplo, você descriminalizar vendedor de droga. Pessoa que foi pego com pequena quantidade de droga. Então vê como é que são as coisas no Brasil. O vendedor de droga ou o usuário de droga, aquele que anda com droga no bolso, esse tadinho tem que sair da cadeia. E o trabalhador, o motorista de Uber, tem que ser preso. Que país é esse, né, Capês? É o crime do ar-condicionado que não funciona.